bem, Sueli? Que bom, Zimar, tudo bem, e você? Ótimo. E a gente está dando, então, é um segundo pontapé do nosso Astrologia e Saúde, né? Aprendemos nas outras os grandes planetas e agora a gente vai na veia. Sueli, qual é a importância da gente saber o ascendente, seja na saúde ou seja em qualquer outra questão usando a astrologia para o autoconhecimento? Isso. A gente fala muito de ascendente como se fosse, se a gente pudesse. Entrou aqui. É isso, tá bom. Ascendente precisamos primeiro definir bastante isso, porque vamos falar sobre isso. Então, o ascendente, a nível técnico, é o signo que estava nascendo quando você nasceu, tá? Então, você nasceu 7 horas da noite, por exemplo, mas às 6 horas da manhã já nascia o dia, já nascia um signo. Então, você vai ter as características desse signo, percebe? Então, você tem o Sol num signo, imaginemos de touro, tá? E se você nasceu às 7 horas da noite, mais ou menos, você pode ter um ascendente escorpião, vamos dizer assim. Entendeu? Então, desta maneira, o que é o ascendente? Tá? O ascendente é o caminho que vai dar nesse sol, Uhum. tá? Por quê? Porque são as casas que a gente toma posse. Na roda zodiacal, a gente tem duas rodas, né? 2 círculos lá dentro. Os dos signos, tá? Que são arquetípicos, que são de todos, coletivos, e tem a roda das casas, que é onde eu faço esse mapa vira meu, Uhum. É, tá? porque muita gente está nascendo daquele momento no mundo inteiro. Só que Isso. alguns, por isso a importância então de saber o dia, a hora, E a o hora. minuto e a cidade Isso. da onde que você tá, quando você Isso, nasceu. isso, porque esse ascendente depende de latitude e longitude, né? A gente nascendo em São Paulo, você tem um ascendente, né? Mas mudando a latitude, se você for Uhum. para a Argentina, ou inclusive para a Amazônia, vamos dizer assim, porque aí vai mudar bastante o horário, né? Você tem um outro ascendente, tá? Isso é muito interessante. E qual que é a importância da gente conhecer o ascendente, como eu falei, já que a gente está falando de saúde, né? Normalmente, quando você fala o ascendente é o signo da casa um. Então, eu vou dar, você deu um Isso. exemplo de touro, eu vou dar um outro exemplo. O meu, por exemplo, eu sou leão. Então, eu nasci em julho, no interior de São Uhum, Paulo, na hora X. O meu ascendente é escorpião. Então, eu tenho leão uhum. de sol e escorpião de ascendente. Então, o fato de eu ter escorpião de ascendente significa que muitas características estão comigo. Exatamente. Você vai ter as características físicas tuas, isso é importante, porque eu costumo dizer, encarna, né? Você encarna no ascendente. Na hora que você nasceu, que modelito, né, de corpo você vai ter? É o modelito do ascendente, tá? Aquela aparência que você tem para o mundo é o ascendente. Como você nasceu naquele signo, tudo que você começa, todas as coisas que você começa, tem as características daquele signo. Olha que interessante, Do sol, você tá? quer dizer? Ou do ascendente? Do Do ascendente. ascendente, é o ascendente, porque é a primeira casa, é onde você entra na vida. Você entra Uhum. na vida pelo ascendente, tá? Não é pelo sol. Através do ascendente você chega no sol. Por quê? Porque é aquilo que a persona, como a gente costuma dizer, com o Jung, né, com a psicologia analítica. A persona é aquela máscara. Não é uma máscara negativa, é uma máscara positiva. Aquilo que eu quero mostrar, tá? Porque o sol, a gente só mostra para aqueles que são mais íntimos da gente. Tá? O ascendente, quando eu vejo você, eu vejo muito mais um ascendente escorpião do que o seu signo leão. Por quê? Porque você pode esconder
proteger, tá? E mostrar o escorpião. Então, o que o ascendente representa? Então, falamos o corpo físico, tá? A energia vital, que tem a ver com o teu signo. A energia de escorpião, por exemplo, tá? O corpo de escorpião. E a constituição natural. Então, o ascendente dá esse jeitão físico da gente, e mesmo psicológico, tá? Porque é como a gente enfrenta o mundo. A gente enfrenta o mundo com esse jeitão e com essas características, tá certo? A gente falou na série anterior, vamos dizer assim, que a gente estava falando dos grandes planetas, e a gente falava assim das casas, né? O ascendente, você falou que é casa 1. Mas a casa 6 que a gente estava falando é a constituição física, né? Então, do ascendente também a gente consegue saber como é que é a minha propensão à saúde, propensão às dificuldades de saúde? Principalmente porque o ascendente é o corpo. O corpo dá toda essa descrição de vitalidade. Tá? A minha constituição, a minha vitalidade, como eu reajo ao mundo, as coisas que me acontecem, são no ascendente. Agora, a casa 6 é muito os hábitos diários de saúde. Então, se eu tenho um ascendente que me dá uma propensão à dor de garganta, como seria o touro, como a gente vai ver, então é importante que no dia a dia eu preste atenção, tá? Fisicamente, por exemplo, não vou colocar o pé, né? Ficar andando descalço em lugar gelado, vou ficar com dor de garganta, percebe? Tá? Isso é a parte física. A gente vai ver depois à frente, né, dando um spoiler, que as conjunturas emocionais também fazem com que a gente adoeça. Qualquer signo no ascendente. Sim. O emocional é muito importante na manutenção da saúde. Tá? E a gente estava falando, e já falamos também em outra série, sobre os 4 elementos da natureza, né? Água, terra, fogo e ar. E a gente sabe que os signos, eles têm essas configurações. Já que a gente está falando de ascendente, como é que é essa coisa? Como que o ascendente afeta no corpo, por exemplo, quem tem signos do elemento fogo, que é Áries, Leão e Sagitário? Para a gente começar a juntar em caixinhas. Isso. Vamos dar agora um geralzão, né? E mais à frente especificar. Isso. A gente entender que um grupo de signo, cada signo rege uma parte específica do corpo. A gente já viu, na internet tem muito, que a partir, né, da cabeça, Áries, aqui Touro, cada parte do corpo é regida por um signo específico. Falando dos signos de fogo, por exemplo, do elemento fogo, acho que é importante a gente sacar, entender, e a gente já falou disso, que o fogo é um elemento quente e seco. Essas são as constituições energéticas dele. Ele é quente, tá? Sendo quente, ele é mais para fora, ele é extrovertido, tá? Então, ele tem muita energia. Todos de fogo. Entusiasmo para a vida, energia. Na verdade, isso é fogo. Então, você, leão, você sente isso também. Né? E veja que interessante. Você, leão, você tem características do fogo, mas o ascendente em escorpião te dá características de água. Né? Então, você, constitucionalmente, a nível de saúde, responde à água e não ao fogo, vamos dizer assim. Entendeu? Tá? Então, quais são os signos de fogo, como você falou? Áries. Então, Áries rege a cabeça. Tá? Leão. Leão rege principalmente o coração. Coragem, aquilo que vem do coração. Tá? O centro, o leão é regido pelo sol, então é o coração, é aquilo que reverbera, que dá a minha identidade. Né? Sagitário, aquele centauro que está com a flecha pro mundo, vamos dizer, para o ar, tá? Ele rege o sistema nervoso, o sistema circulatório,
O nervo ciático, porque ele rege as coxas. Ah, Isso, ascendente sagitário, ou mesmo sagitarianos, tem coxas bonitas. Presta atenção. É interessante. até a Coxas própria bonitas. figura do Sagitário, né? Que da cintura para baixo ele é um cavalo, né? Isso. E por isso você Uhum. tem nos desenhos, né? Aquelas coxas do cavalo. Tô Isso. visualizando aqui o Sagitário. Isso. Então, ele é interessante. E ele rege. Então, quando se fala em dor de ciático, ascendente sagitário tem muito essa dor no ciático, tá? Ah, Então, essa é a característica, ok? Então, o que esse signo de fogo, dando uma resumida, precisam cuidar é do estresse e do esgotamento físico. Por quê? hum, Porque é muita energia, né? Faz muita coisa, quer se movimenta muito, queima, né? É quente, né? Queima muita energia. Então, calma, né? Menos estresse, senão existe um esgotamento. uhum. Quem as pessoas que têm ascendentes nos signos de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário? Os signos de ar, eles são complementares aos signos de fogo, como a gente já viu, né? Então, ao elemento, ao signo de leão, falando em leão, o signo complementar é o signo de aquário, Isso. tá? Todo signo de fogo tem o signo oposto e complementar o signo de ar. Então, eles também são quentes. Dentro da substância do ar, eles são quentes. As partículas também, eles são muito móveis, eles são muito agitados, mas mentalmente, Uhum. tá? Mentalmente. Os signos de fogo, eles são agitados fisicamente. Eles estão lá, eles querem fazer, Ariano, ele precisa começar coisas e tal. O ar, ele é agitado, mas é mentalmente. Ele também vai acompanhar, ele também vai querer fazer, mas mentalmente principalmente, tá? Então, signos extrovertidos também, tá? Então, vamos dizer, Gêmeos rege o quê? Principalmente a respiração, tá? Você quer ver um Gêmeos triste? Né? Que tem a ver com pulmão, respiração, ele começa a ficar gripado. Uhum. Asma, Conheço muito bronquite, geminiano com asma, conheço uhum, rinite. isso, entendeu? Tem tudo a ver. Libra rege rins e pâncreas. Então, entendendo que pâncreas rege o quê? Doenças que têm a ver com o doce, né? E rins, como são órgãos duplos, tem muito a ver com relacionamento. Enquanto o Libra não está muito bem, entendeu? Nos relacionamentos, na vida, né, das parcerias, os rins podem ser atacados, o pâncreas, um diabetes. Tá? É interessante isso. Então, a leitura é muito interessante a gente fazer, né? Do corpo para a psique, vamos dizer assim. Aquário é sistema nervoso. Tá? Aquário é sistema nervoso. Ele é muito agitado. Ele tem tudo a ver com aquela loucura, né? Do de repente, de mudanças, entendeu? Então, tem tudo a ver. E a E o ansiedade, que né? Ah, porque signos de aquário ar, pensa muito no futuro, né? signos de ar são muito ansiosos. Por quê? Porque a agitação vem na mente. Penso muita coisa ao mesmo tempo, penso, e não necessariamente eu penso e faço. Uhum. Esse é o problema. Né? Não, eu penso que vou fazer, eu tenho que fazer, e a preocupação. Signos Uhum. de ar tem a ver com preocupação. Fala, pensa, e como aquilo fica muito na cabeça, vamos dizer assim, no mental, isso dá estresse. Muito estresse e muita ansiedade. Medo do futuro, medo do... Eu penso, mas não faço, porque tenho medo muitas vezes. Né? E os signos a gente falou de ar, de água, e dá para falar também dos signos de terra, e a gente já está já chegando, já caminhando pro final desse nosso primeiro episódio. Falta terra E água. água. E Uhum. água. Isso. A terra tem a ver, diferente de fogo e ar, a terra é fria. Tá? Uhum. Pensa bem, quando a gente vê a terra, ela é fria e seca, porque faz aquela farofinha.
Ela Isso. só é mais fria ou mais por causa da água, né? Mais fértil por causa da água. Então ela é fria e por isso introvertida. Ela é mais para dentro, tá? Uhum. E a Terra acumula. A Terra gosta de acumular, ok? Touro rege a garganta e tiroide. Isso aqui. Touro rege do maxilar inferior até essa parte. E a gente vai ver mais à frente a expressão e tudo mais. Então, é garganta, tiroide, voz. É tudo muito touro, tá? Virgem é o sistema digestivo e o intestino delgado, que tem a ver com o quê? Discernimento, ver o que é bom e o que não é. Isso é a parte de Virgem. Capricórnio tem a ver com o quê? Ossos e articulações, estrutura, né? Aquilo materialmente que nos faz bípedes, vamos dizer assim, né? Nos ajuda a subir a montanha da vida, né? Aquelas cabritinhas vão para cima, né? Chega lá. A gente precisa de osso, né? De força também, de ossatura, de estrutura. Então, o que a Terra precisa evitar? Rigidez muscular e acúmulo de tensões, tá? Por quê? Porque o acúmulo tende a solidificar, principalmente em Capricórnio, né? Então é importante evitar a rigidez muscular. Perceber sobre isso. E para a gente fechar esse primeiro encontro, então, sobre a saúde, quem tem ascendente em signos de ar, de água, De desculpa. água. Então, os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, eles são outro frio e úmido, tá? Eles são frios, mas eles fazem grupinhos, vamos dizer assim, de alguma forma. Então, são emocionais e introvertidos, ok? Câncer rege o estômago, tá? Tudo aquilo que tem a ver com as emoções. Escorpião, o sistema reprodutor, né? Tem a ver com sexualidade, homem e mulher, Escorpião. Peixes, o sistema linfático, tá? O sistema das linfas e também os pés, tá? O que são o sistema das linfas? Desculpa. Os líquidos do corpo, Os líquidos, vamos dizer. Nós que eu sou Aquilo que péssima de biologia. lubrifica. O que lubrifica de alguma forma que parecido com o sangue, vamos dizer assim, mas não é. É um líquido que não é sangue, mas que vai lubrificando o organismo. Os fluidos, tá? os fluidos. Fluidos, e é muito peixes isso também, né? Fluidos. Então, qual é a característica da água? Somatização de emoções e problemas digestivos, certo? Eu acho que o importante falar rapidinho é que a gente tem que ver o regente do ascendente para saber da saúde também. Então, você é um ascendente escorpião, onde está teu Plutão? Que casa está teu Plutão? Por quê? Porque aí você vai ver onde está a tua vitalidade. Ou, muitas vezes, a falta dela. Entendeu? Então, se o ascendente, o regente do ascendente está numa casa 3, então, se você não tiver comunicação, não tiver esse movimento, você também, como escorpião, pode ficar com a sua energia mais baixa. Tá? Então você veja que coisa, né? Como não dá para a gente se fiar. Por exemplo, entra no YouTube ou qualquer rede social, fala assim, ascendente tal, é para todo mundo. Não. Porque, por exemplo, eu tenho ascendente X, mas o meu Plutão está numa casa que outra pessoa com o mesmo ascendente, o não Plutão está em outra casa. Então é completamente diferente. Então, olha, para a gente ter mais tempo para ir um por um, que são 12 ascendentes, né? Porque são os 12 signos ascendentes, vamos combinar o seguinte: vamos dando sequência e a partir de hoje, uma vez por semana, a gente vai dedicar 15 a 20 minutos para falar de cada ascendente. Não vai dar tempo de falar o signo regente de cada um, porque aí, né, é só um mapa pessoal, né, Sueli? Isso. A gente vai dar as características do signo, né? Qual é o regente, mas se colocar cada regente em cada casa, seria muito extenso.
É. né? Mas dá para a gente ter uma ideia, sabendo pelo menos quem é o regente e quais as características do signo. Isso. E aí, sabendo o regente daquele ascendente, é só a pessoa ir no seu mapa natal e procurar ali Isso, com calma, fazer uma pesquisa, isso, né? isso, Sueli, isso. exatamente. Quem entrou nesta gravação agora, quem chegou, agradeço muito. Vamos continuar então na próxima semana, quando a gente vai entrar nos ascendentes propriamente ditos e a gente vai falar sobre o ascendente em Áries. A partir da Áries, semana que vem, Áries. Depois Touro, Gêmeos, Câncer. Todos nós vamos falar. Muito obrigada, até Sueli. peixes. Exatamente. Obrigada, até a próxima.